realidade, né? A oportunidade, né? Ela sempre aparece para aquele que se movimenta. E acho que os eventos, eles são um pouco dessa característica, né? Sim. Você está em movimento, você está interagindo com as pessoas e se abrindo, né? Gerando possibilidade para a oportunidade de encontrar, né? Sim, porque uma coisa que eu aprendi com um amigo meu, o Gilmar, a gente tem que testar. Às vezes a gente fala, poxa, mas eu acho que não vai dar certo, porque aquele evento não é um público-alvo para nós. Mas já testou? Você foi, você fez? Léo, é o 4º ano nosso aqui na Antissemis. 4º ano já. No primeiro ano a gente não se encontrou. Não nos encontramos. A Não. gente se conheceu depois. A gente se conheceu depois, né? Mas a gente foi nos 4 anos. Como é que tem sido pra você? Por que voltar? Por que... O pessoal sempre me pergunta, chegar você é pago pra estar nos eventos? Eu sou, claro que sou. Claro que não, né? Mas por que voltar, né? Eu sempre falo um porquê. Eu quero saber o teu porquê ser parecido. Cara, eu acho que a primeira edição, né? Como um evento global, eu acho que já chamou a atenção de todo mundo, né? Sim. Eu acho que aquele primeiro evento chamou muita atenção a diferença de organização, né? Porque a gente vai nos eventos, é uma bateção de cabeça, né? Uma circulação muito grande de gente, e você via evento com espaço, né? Limitado. Com uma outra dinâmica e muita gente de fora, Sim. né? Então, foi um evento que logo ali no início já chamou muita atenção, né? Mesmo sendo um porte metade do que é hoje, né? O primeiro evento foi para 21 mil, hoje a gente está aqui no evento para 35 mil pessoas, né? Mas com capacidade de receber 40, né? E aqui, a organização, a diversidade de palcos, né? A possibilidade aqui, né, de aprendizado em diferentes frentes, né? Sempre chamou muita atenção. E a outra coisa que eu sempre achei muito interessante aqui, vamos nos palcos das empresas, né? Hoje mesmo eu estava assistindo uma palestra lá no palco do Senac que falou assim, cara, foi a melhor palestra do evento que eu assisti. Sério? Que foi a do Flávio Canto. E eu falei assim, cara, Já valeu, né? E é um palco estruturado pela empresa para fazer esse atendimento, né? Desde a primeira edição, né? Com aquele palco grande que a Amazon montou, né? Comparado aqui, né? Aos palcos aqui, com 500 mil pessoas ali, e o palco foi estruturado pela empresa. Então, acho que essa liberdade também, né? Tem, né, o line-up do evento, mas tem o line-up das empresas se comunicarem e conversarem, né, com o seu público da maneira que elas se interessam melhor, também foi uma coisa que chamou a atenção. E, obviamente, cara, a capacidade de encontrar gente de todo lugar, né? Ontem mesmo eu estava sentado aqui no lounge, aí encontrei, né, o Charlie Kitts, né, que é um investidor lá de São Francisco, e ele começou a bater papo assim, fala um pouco da tua empresa aí. Aí eu falei um pouco da Cadar, né, eu falei um pouco da Know-how também. Ele disse, cara, a hora que você quiser ir para São Francisco fazer negócio, tá aqui o meu cartão, né? Então, essas nuances, né, que o evento traz, são muito boas, né? Então, eu sempre volto porque isso sempre acontece, né? Então, eu acho muito positivo por causa disso. E sempre acontece alguma coisa, né? Todo ano a gente volta. Desde o primeiro ano foi bem interessante. No primeiro ano até eu contei esse tempo atrás nas redes lá que eu não queria vir, tava cansado, mas acabei vindo e graças a Deus fechamos um dente bem legal. Por conta da primeira visita nossa no Web Summit. E depois disso a gente não tinha como não vir mais. Então a gente tem que vir. Mas todos os dias vem algo novo. A gente tava conversando ontem, né, sobre isso, né? Poxa, eu vim hoje, mas beleza, legal. Amanhã será que eu venho? Poxa, vi tudo, né? Conheci muitos stands aqui e tal. Não, pode vir um momento, como você falou agora, que você conheceu uma pessoa lá de fora. Mas ontem foi exatamente isso. Eu não vinha, estava cheio de coisa para fazer. Eu falei assim, cara, quer saber? São 3 dias. Vamos lá, vamos fazer acontecer. Vou dedicar os 3 dias. Vou dedicar os 3 dias. Cheguei aqui, aí encontrei, né, o Charles ontem. Encontrei uma parceira de São Paulo. Eu disse, pô, tem uma reunião do Itaú. Quer ir comigo? Aí fui para a reunião do Itaú, né? E já pude apresentar a empresa, fazer ali, né, apresentação de oportunidade de negócio. Então, você só consegue ter se você se expõe, né? Sim. Então, é a realidade, né? A oportunidade, né? Ela sempre aparece para aquele que se movimenta. Daí acho que os eventos, eles são um pouco dessa característica, né? Sim. Você está em movimento, você está interagindo com as pessoas e se abrindo, né? Gerando possibilidade para a oportunidade de encontrar, né? Sim, sim. E sabe uma coisa que eu tenho gostado de fazer? Hoje eu vim com o time, mas ontem eu fiquei um pouco mais, o time foi pro hotel e eu fiquei sozinho. E a parte legal de ficar sozinho, é que você tem um desconforto em ficar sozinho. E por conta disso, você vai falar com outras pessoas.
Eu conversei ontem, acho que mais à noite, umas 10, 15 pessoas diferentes, que eu não tinha conversado. Nos outros dias eu conversei com algumas pessoas diferentes, mas não tanto, que você volta e meia, volta a falar. Se eu tô aqui com você durante o evento, eu volto e meia, vou conversar ali com o Léo, vou bater um papo, porque a gente se vê 4, 5 vezes no ano, talvez. Por aí, né? Então tem muita coisa pra gente conversar toda vez. Né? Fazer negócio, né? Então tem que aproveitar os momentos, né? Fala online, novas ideias. Mas foi bem proveitoso. Cada gente não sabe o que vai acontecer, né? Hoje eu vim, a minha oração foi essa. Que seja por tua vontade. Eu não sei se eu vou encontrar e que eu vou falar, com quem eu vou falar, o que eu vou fazer. Mas vamos lá. E, cara, tem valido a pena expor Live Summit? Porque, assim, a gente é consultoria, a gente acaba que não pode, né, entrar aqui, né, como patrocinador no nível, na condição que vocês entram, né? Por mais que a gente já tenha tentado algumas vezes. Né? Mas vocês, quanto startup, né, vocês vêm evoluindo, né? De alpha para beta, agora vocês estão growth. Como é que é esse processo? Como é que tem sido essa evolução? Tem crescido em negócios? Esse ano teve mais gente no stand, né? Indo para um novo patamar do que nos anos anteriores. Começou no primeiro aqui, o primeiro evento que a gente foi no Rio Innovation Week. Não na pandemia, como a gente estava falando no comecinho aqui até. Depois disso, começou a ser uma estratégia nossa vir em eventos. Porque uma coisa que eu aprendi com um amigo meu, o Gilmar, a gente tem que testar. Às vezes a gente fala, poxa, mas eu acho que não vai dar certo, porque aquele evento não é um público-alvo para nós. Mas já testou? Você foi, você fez. Como a gente tinha a possibilidade de testar por ser uma startup, a gente tinha essa possibilidade, a gente começou a ir para esses eventos. Aqui na Summit, no primeiro, como eu falei, não queria vir e fechou. A partir daí abriu porta e a gente vinha em todos os próximos. Nesse ano a gente veio como Grow, foi bem legal. A gente veio com o time comercial, o time de marketing, e teve muita visita interessante, qualificada. A gente acha, poxa, aqui não vai ter tanta gente qualificada pro nosso setor de compras. Por quê? Porque, poxa, é um evento de tecnologia, vai ter um startup, né, investidor. Mas não, encontrei pessoas da área de compras onde, encontrei pessoas da área de inovação. Então foi um papo bem legal. E a gente fez uma estratégia diferente, convidando essas pessoas para vir nos visitar também. De uma forma que deu bem certo. Assim. Então, é uma estratégia nova, a gente aprendeu por conta de experiência. Vai vindo um evento, vai testando uma coisa, vai testando outra. E um ponto legal, né, que às vezes as pessoas não sabem, é que como tem os apps dos eventos, né, você consegue interagir com as pessoas antes, né? Sim. Do evento começar. Sim. Então você vai conversando com as pessoas, interagindo com elas, criando um relacionamento, e você consegue ali, né, ter mais atratividade para alguns públicos que talvez não passassem na frente no seu stand, mas por você gerar, essa pessoa procura você, né? Sim. Ela vai gerando, você vai gerando essa relação e a pessoa vai procurando você e vai até o teu stand. Então isso também é um ponto positivo. Né? E é uma conexão mútua, né? Então se eu quero conectar com você, mas você não quer conectar comigo, eu não vou ver seus dados, não vou conversar com você. Mas você vê que você tem um interesse em conversar comigo, com você, como pessoas, são 35 mil pessoas, né? Exatamente. Bastante gente. Antes de ontem, o Eduardo Fresarim estava expondo aqui. Ele também tem um app focado nessa parte de eventos. Bem legal o app dele. E eu falei, postando que ele seria legal colocar isso até na nossa área de compras, em eventos de compras, ter o app como o dele, para ter essa mesma mecânica que a gente tem no evento como a gente está hoje aqui no Santos. E não tem sido comum, né? Nos eventos de compras, essa prática que já é mais comum nos eventos de inovação, de grande porte, né? De ter esse app que você consegue gerar essa comunicação, a gente fazer relacionamento, até mesmo para aproximar compradores e vendedores, né? Tem muita gente aí querendo evoluir, né? Para conseguir fazer vendas para grandes organizações e não tem conseguido, né? Sabe o que eu fico pensando? Às vezes a gente conversa com um monte de comprador, eles pedem, poxa, como é que tá? Eu vou ter uma base de fornecedores para vocês nos apresentar e conhecer? Tá, legal. Mas em eventos assim, eles também podem ter conexões com novos fornecedores. Exatamente. Então tem que ter esse momento. O que eu acredito que pode ser que o tempo deles, às vezes, não é tão livre para eles estarem fazendo isso. Tá fazendo uma visita, tá dedicando esse tempo para estar fazendo um trabalho assim. Mas tem aquela questão também, né? De aproximar com as pessoas que são especialistas da área, né? Porque muitas vezes o comprador, ele não entende tanto, né? Daquele negócio, né? E às vezes você, por se aproximar de alguém que é da área que você quer atender, né?
essa pessoa vai lá e faz um direcionamento mais qualificado para a área de compras, né? Sim. Então, isso também é uma oportunidade. Então, não tentar, assim, só se conectar com aquele que vai comprar diretamente, mas com aqueles que vão usar, né, os seus produtos, os seus serviços. E os eventos também geram essa possibilidade, porque também agora estão se conectando aqui com a gente, poderiam estar se conectando, né, com um fornecedor de peças, né? Sim. Poderiam estar se conectando com um fornecedor de câmera, né, para fazer um OCR mais qualificado, e por aí vai. E não é só startups em eventos de tecnologia, né? Vem de tudo, vem empresa tradicional, vem startup. Ele estava conversando com um casal que veio numa caravana lá no pessoal do Sebrae, que eles têm uma empresa de logística. Então, bem diferente, uma empresa tradicional visitando um evento de inovação. Então, estão no caminho certo, né? Está conhecendo inovação, como que eu posso inovar no meu setor, né? Não só na minha empresa, mas em cada área pode ser inovado hoje em dia. Exatamente. A gente sempre vai, eu tento participar do máximo de eventos possíveis, porque gera essa possibilidade, né? E que não é só o lead, né? A gente, ano passado, a gente saiu aqui com parcerias, né? A gente conversou com aquela empresa do Uruguai também, né? Do ano passado. Esse ano, saí com algumas parcerias, com algumas oportunidades de negócio, né? Com algumas empresas para fornecer para clientes meus. Então, você tem também essa diversidade, essa miríade aí de oportunidades que surge quando você se expõe a um evento dessa natureza. Sabe, você está falando uma coisa que eu pensei aqui? Você acredita que negociar, falando em negociação mesmo, com empresas de porte maior, como que é para você? É diferente? Tem técnicas diferentes que é utilizado? Porque é uma coisa a gente fala muito aqui, né? Então, B2B, que é a venda de empresa para empresa, mas uma coisa é vender para uma empresa de um porte menor e outra coisa é vender para uma Big Corporate, né? Como que é, na tua visão, disso? Cara, eu acho que fica mais claro ainda quando a gente vem em eventos essa diferença, né? Para empresas menores, em geral você tem acesso ao empreendedor, ao sócio da empresa muito mais rápido, né? E muitas das vezes os processos negociais são mais informais, né? Com empresas grandes, você tem todo um rito, né? E esses eventos são sempre o primeiro contato, né? Você tem o primeiro contato, e aí você tem uma troca para um envio de solução, né? Para ele entender se realmente faz sentido, né? Conhecer quem são os seus clientes. Aí disso vira uma conversa mais estruturada sobre algumas dores, né? E se numa negociação com uma empresa menor, né, de menor porte, você, às vezes, em 2, 3 reuniões, você chega lá para fazer um fechamento, por vezes você tem que fazer 5, 6, 10 reuniões, 4 meses, 6 meses para vender para uma empresa de grande porte, né? E essa preparação, né, a elaboração de materiais bem acabados, né, a postura, né, negocial, né, a capacidade de você conseguir argumentar de uma maneira estruturada para passar, tudo isso faz diferença. Para você conseguir fechar com uma empresa maior, né? E os grandes eventos também geram esse entendimento, né? Que você consegue ali encontrar essas pessoas num ambiente mais tranquilo para você também desmistificar, né? A não abertura, porque as pessoas estão dispostas a falar e a conversar. É que no fim, são sempre pessoas, né? Você vai conversar com pessoas, né?